é agora. Aí está. Yes! Pronto. Agora sim. Agora sim estão reunidas as condições. Exatamente. Então, um cumprimento de novo à Sra. Ministra, à Sra. Secretária de Estado, às Sras. e Srs. Deputados, e passamos então à segunda parte da audição da Sra. Ministra do Trabalho, mais uma vez, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, a requerimento potestativo do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a precariedade, baixos salários e ameaças de despedimento das o serviço de creches familiares nas IPSS, e tem a palavra o Sr. Deputado José Moura Soeiro. Mais uma vez a Sra. Ministra e cumprimentar também a Sra. Secretária de Estado. As amas de creche familiar, assistência às crianças, e são também um dos agentes capazes de garantir o direito à creche que Portugal tem vindo a querer alargar. A situação já remonta a alguns anos. Nós tivemos um papel muito ativo no acompanhamento desta situação, já no âmbito do PREV-PAP, processo no âmbito do qual se regularizaram mais de 200 amas, abriram mais de 270 lugares para regularizar o vínculo das amas com a Segurança Social, mas ficou sempre por resolver o problema das amas que trabalham através de IPSS, mas para uma resposta social que é financiada pela Segurança Social. E por isso nós dizemos que trabalham, de certo modo, para a Segurança Social de forma intermediada por IPSS. A situação destas amas, que são algumas centenas, continua a ser uma situação, do nosso ponto de vista, inaceitável. A maior parte destas amas continuam a ganhar 762 € por mês, dinheiro ao qual têm que subtrair a contribuição para a Segurança Social porque trabalham a falso recibo verde, trabalham, portanto, numa situação de irregularidade do ponto de vista do seu enquadramento laboral. Elas não são trabalhadoras independentes, como nós tivemos a ocasião de demonstrar no âmbito do PREV-PAP, mas continuam com falsos recibos verdes, a trabalhar 11 horas, sem contrato de trabalho, sem subsídio de férias, sem subsídio de Natal. Houve algumas IPSS que, entretanto, atualizaram os vencimentos para 945 € brutos, dos quais as amas têm que descontar cerca de 140 € para a Segurança Social e que continuam também sem contrato, sem subsídios, sem a proteção social dos trabalhadores por conta de outrem. Em dezembro de 2022 foi feito o acordo de cooperação que previa a resolução desta situação, e em janeiro de 2023 a CNIS não cumpriu aquilo que estava nesse acordo, dizendo que teria que esperar pela negociação de um contrato coletivo que enquadrasse a situação das amas. Em outubro de 2023 foi feito o memorando de entendimento entre a CNIS e o Governo, precisamente para que pudessem ser aumentados os rendimentos das amas e que pudessem ser celebradas as amas, e a 26 de novembro, a 27 de outubro, foi publicada uma portaria, que já tivemos a ocasião de discutir aqui no Parlamento, uma portaria que, quando nós vimos a publicação ao abrigo dessa portaria, estariam criadas as condições para que esta situação ficasse resolvida. Não ficou. Estiveram reproduzidas nos órgãos de comunicação da própria CNIS, portanto da Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social. Uma das amas era um qui pro quo e que o mais certo era fecharem a resposta das amas de creche familiar, o que são declarações irresponsáveis, do nosso ponto de vista, e terríveis, porque foram recebidas pelas amas como uma bomba de despedimento e como a ameaça de que elas iriam para o olho da rua. No dia houve a última reunião de uma ronda negocial que tem vindo a ser desenvolvida entre os sindicatos que representam o setor social, entidade empregadora, da qual não saiu ainda nenhuma conclusão, porque existe um diferendo sobre como enquadrar, do ponto de vista da negociação, superam as 40 horas semanais.
Isto para dar um pouco um enquadramento. Qual é a situação atual? A situação atual é que as instituições receberam o dinheiro que estava previsto na adenda, pelo menos assumimos que tem vindo a acontecer, as instituições já estão a receber o dinheiro desde o início do ano passado, mas recebem o dinheiro e continuam a não pagar às AMAs o aumento da remuneração. Isto é a primeira questão que nós queremos ver esclarecida. O Governo, penso que confirma que as instituições estão a receber o aumento da comparticipação para esta resposta social, mas estão a ficar com o dinheiro e a não pagar às AMAs. Isto é inaceitável do ponto de vista do comportamento das instituições particulares de solidariedade social. Deveriam estar a pagar mês às AMAs e continuam, na maior parte dos casos, a pagar 762 €, mesmo recebendo o aumento. Eu peço só um bocadinho de tolerância, Sra. Presidente. Declarações falsas das instituições, mas gostaria que a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Ministra, pudesse confirmar. E algumas instituições continuam a ameaçar que, se forem obrigadas a fazer contratos, vão encerrar a resposta das AMAs. Há cerca de 100.000 crianças que estão em idade de frequentar uma creche e que não têm vagas na creche, o que significa que nós precisamos de mais AMAs e não de menos AMAs. Nós precisávamos de multiplicar as AMAs que pudessem acolher crianças e de multiplicar os lugares de creche. Não é aceitável que se encerrem AMAs e que se mandem AMAs para o olho da rua, como a CNIS quer fazer e vem ameaçando fazer. E para terminar, Senhora Ministra e Senhora Presidente, a pergunta que nós queremos fazer ao Governo é: como é que vai garantir o cumprimento da adenda? Em segundo lugar, se o Governo está disponível para emitir uma orientação distritais da Segurança Social e para as instituições para que seja cumprida esta adenda, a portaria, este compromisso. Se as instituições não cumprirem como não estão a cumprir, e como é inaceitável estarem a receber dinheiro para pagar às AMAs, não pagarem às AMAs, ainda ameaçarem que vão despedir as AMAs, mais AMAs e demais lugares de creche, se a Sra. Ministra está disponível para, perante este da rua, está disponível para internalizar as AMAs. Isto é, as AMAs que forem ameaçadas de despedimento, porque isto já foi feito relativamente a cerca de 270 AMAs no âmbito do PREV-PAP e, portanto, garantindo que nenhuma AMA fica no desemprego e que nós não perdemos vagas que são essenciais para dar resposta da creche gratuita, que inclui a creche institucionalizada, digamos, e a creche familiar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Agora, para uma intervenção inicial, tem a palavra a Sra. Ministra, aqui está a Sra. Secretária de Estado, tem 10 minutos para esta intervenção inicial. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Naturalmente também com o José Soeiro, por trazer aqui este tema, que tem sido um tema que nos tem mobilizado especialmente e de uma forma muito focada. Iria também aproveitar para partilhar com os senhores deputados que farei eu esta intervenção inicial e depois a senhora Secretária de Estado para a Inclusão responderá às perguntas num segundo momento. Portanto, dividiremos assim, uma vez também que a senhora Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, tem sido aqui uma grande lutadora desta causa e, portanto, também tem acompanhado permanentemente este processo. Eu reitero, de facto, que esta é uma luta que nós temos assumido e assumimos desde o momento inicial, procurando encontrar aqui uma resposta que permita valorizar e enquadrar as AMAs do ponto de vista aqui de relação laboral e de valorização do seu papel e dos seus salários. O Sr. Deputado disse bem que em dezembro de 2022 o Governo chegou a acordo com as entidades representativas do setor social, na altura através da adenda ao acordo de cooperação, no sentido de valorizar a atividade profissional das AMAs e da resposta social creche familiar. Foi a primeira vez que um acordo destes foi assumido, escrito, e isto traduz claramente também o empenho das partes na dignificação das profissionais
que, como o Sr. Deputado disse bem, prestam cuidados a crianças, que é uma resposta tão necessária e tão crítica, nomeadamente neste contexto em que temos assumido, em que o Governo tem assumido a grande prioridade na promoção e na proteção da infância, como aqui um forte investimento do Estado Social, que temos assumido como uma prioridade imensa, seja através da gratuidade das creches que o Sr. Deputado das creches, seja também com o reforço do abono de família ou da garantia para a infância. Já agora, partilho também com os senhores recentes que temos dos números finais de 2023, tínhamos previsto, se lembram, que chegaríamos a crianças abrangidas pela gratuidade das creches. O último número que temos disponível indica que até da previsão que tínhamos feito de crianças abrangidas. E o setor social e solidário é responsável nomeadamente a creche familiar, que é, de facto, uma resposta muito importante para conseguirmos chegar a mais crianças. Ficou previsto expressamente uma valorização remuneratória dos salários das AMAs e a conversão dos contratos de trabalho, que tem sido essa, aliás, uma das nossas grandes prioridades, muito alinhada com Em 6 de setembro foi desenvolvida uma nova iniciativa pelo Governo, através do memorando de entendimento que foi assinado nessa data, de negociação coletiva para resolver a situação, uma vez que não estava a ter capacidade de chegar a garantir a operacionalização da conversão dos contratos em contratos de trabalho, nomeadamente, em resultado do qual foi publicada a Portaria 324/2023, que criou o Programa de Apoio à Contratação, que prevê um apoio de caráter excepcional, que consiste na atribuição de apoio financeiro correspondente a 18 vezes o indexante dos apoios sociais às entidades empregadoras do setor social para a contratação sem termo a tempo existentes em contratos de trabalho a tempo completo e permanente, sem termo. Isto também relativa a 50% da despesa com as contribuições a cargo da entidade interpagadora no primeiro ano do contrato de trabalho. Euros. Este memorando também fixou o valor mínimo de remuneração bruta mensal das AMAs o processo de negociação coletiva foi desencadeado, está em curso e que significa o universo. Nós neste momento temos 46 creches familiares no país e 318 AMAs abrangidas por creches familiares, para termos noção também do universo e da importância da resposta. Naturalmente, nós temos acompanhado, e mais concretamente, quando eu digo... dir-lhe a seguir. O direi a seguir aqui nesta parceria, nesta equipa permanente. Este processo, e concretamente o processo negocial em curso, servindo muitas vezes aqui de mediador,
aqui com a Sra. Secretária de Estado Ana Sofia Antunes, que tem sido extraordinária nesta missão, mas também, naturalmente, as partes, estando neste momento na expectativa do resultado de uma nova ronda negocial que está agendada para o dia 15 de janeiro de 2024. Naturalmente não posso deixar de reiterar que esta é mesmo uma resposta que acreditamos e consideramos que é essencial para complementar o investimento que temos vindo a fazer ao nível das creches com a medida da gratuidade e do alargamento da capacidade de resposta especial proximidade, num ambiente mais familiar, uma atenção individualizada e adaptada às necessidades específicas das crianças. Valorizamos e que consideramos que é mesmo crítico valorizar o trabalho prestado por estas profissionais. Por isso, a valorização das AMAs como essencial e não vamos desistir. Acreditamos que é possível a convergência neste objetivo e as AMAs ainda este mês e privilegiamos naturalmente, se for possível, que seja da capacidade de diálogo social que se concretize, mas naturalmente, se não for adotados os procedimentos necessários para a concretização deste objetivo que assumimos coletivamente. Que durante décadas parecia impossível, basta ver a evolução do número de novos trabalhadores do serviço doméstico declarados à Segurança Social, fruto da Agenda do Trabalho Digno. Se nos lembrarmos, nós temos um aumento de 130%, estou a dizer, da entrada em vigor da Agenda do Trabalho Digno. Também aqui, a Agenda do Trabalho Digno não pode e não vai falhar. Há muito que e marcante no cuidado às crianças tem que ser uma missão e um compromisso e uma responsabilidade de todos nós. Mesmo é que as AMAs sabem que podem contar connosco e cá estaremos caso previsto nas negociações ainda este mês. Muito obrigada, Sra. Ministra Ana Mendes Godinho. Passamos agora à ronda pelos grupos parlamentares. Cada um tem 5 minutos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista fará a intervenção através do Sr. Deputado Gilberto Anjos, em português, porque não conseguimos tradução simultânea para o francês. Estou a brincar. Sr. Deputado Gilberto Anjos. Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, muito bom dia a todos. Portanto, o requerimento do Bloco de Esquerda acerca das condições laborais das AMAs, das creches familiares, que traz cá a Sra. Ministra, é efetivamente um assunto muito concreto e objetivo que pode ter duas dimensões da sua abordagem, sendo certo que é um tema já amplamente discutido e que sabemos que é amplamente trabalhado por parte do Governo. Portanto, o primeiro, em torno da importância, valorização, proteção, previsibilidade e segurança laboral das AMAs. Parece-me que o Bloco de Esquerda reconhece ou deve reconhecer que o Partido Socialista, e mais concretamente este Governo, está em perfeita sintonia em relação à valorização das AMAs, mas mais importante do que o reconhecimento por si só é a clara ação por parte do Partido Socialista e do Governo do Partido Socialista em torno desta matéria. Aliás, na exposição do requerimento que traz hoje a Sra. Ministra, além das legítimas preocupações, que também são nossas, apresentadas, acaba mesmo por retratar parte da ação do Governo com vista na melhoria dos salários das AMAs em creches familiares. E podemos destacar alguns dos aspectos que foram aqui apresentados pela Sra. Ministra, nomeadamente no que diz respeito a dezembro, podemos recuar a dezembro de 2022, quando o Governo chegou efetivamente a acordo, portanto, com as entidades representativas do setor social e solidário,
no sentido, lá está, da valorização da atividade profissional das AMAs e da resposta social da creche familiar. Também que previa, ou prevendo precisamente, uma valorização remuneratória dos salários das AMAs e a conversão, como foi aqui explicado, dos contratos de prestação de serviços em contratos de trabalho. Parece também importante voltarmos ao mês de outubro passado, onde foi criado então um programa de apoio à contratação das AMAs em creches familiares, que prevê um apoio de caráter excepcional e consiste na atribuição do apoio financeiro às entidades empregadoras do setor social e solidário para a contratação sem termo e a tempo completo das AMAs. E o próprio memorando, portanto, fixando um valor mínimo de remuneração bruta mensal de base às AMAs para garantir a valorização dos seus salários. Mas, como é sabido, e podemos também recuar um pouco, como foi feito na apresentação do requerimento, este caminho não foi iniciado agora, é um caminho que já é longo no que diz respeito à valorização das AMAs e não só no que diz respeito às AMAs referente às creches familiares, e podemos efetivamente recuar a 2019 na introdução das AMAs, portanto, na administração pública, ou até podemos recuar ao momento em que, quando a implementação da gratuidade das creches, tivemos aqui algumas vicissitudes, algumas dificuldades, nomeadamente em relação ao valor do subsídio mensal atribuído às AMAs pela alimentação das crianças, e onde foi feito um trabalho e chegámos a bom porto e o Governo conseguiu encontrar uma solução para ir ao encontro da expectativa das AMAs. E por isso trata-se de uma ação concreta e não de uma declaração de intenções por parte do Governo na valorização destas profissionais. Até porque, não que fosse necessário, como é evidente, mas as AMAs têm um papel fundamental na implementação progressiva de uma das grandes medidas e uma das grandes marcas deste Governo, e esta é a segunda dimensão, se quisermos dizer, da abordagem, e refiro-me claramente à gratuidade das creches, que se traduz num reforço inequívoco do Estado Social, da visão que temos no que diz respeito à proteção para a infância. Posto isso, entendemos que existem ainda algumas dificuldades aqui expostas e que também nos levanta aqui grandes preocupações, em alguns casos, no que diz respeito ao nosso objetivo comum da valorização destas trabalhadoras. E o Bloco de Esquerda, no seu requerimento, afirma, portanto, que apesar da assinatura do memorando, a grande maioria das AMAs vê a sua situação financeira inalterada. E queria colocar aqui algumas perguntas à Sra. Ministra, sendo certo que será a Sra. Secretária de Estado que irá responder, pelo que eu percebi, mas a perspectiva do Governo, de forma a tranquilizar as AMAs das creches familiares acerca de uma hipotética extinção das creches familiares, tendo em conta as declarações do Presidente da CNIS. Outra questão que eu gostaria de colocar também à Sra. Ministra, à Sra. Secretária de Estado, é referente com o pagamento por parte do Governo às instituições de solidariedade, uma vez que o requerimento induz-nos que uma das razões pela não valorização por parte das AMAs ou das razões apresentadas pelas instituições de solidariedade social seria o não pagamento, o incumprimento por parte do Governo. Portanto, a pergunta é muito concreta, se o Governo está a cumprir com a sua parte do acordo, no que diz respeito a estes pagamentos. E, por último, com a expectativa que seja alcançado um acordo equilibrado e que vá ao encontro da expectativa das AMAs, ainda este mês, podemos, mesmo assim, assumir que o Governo nunca irá desistir da merecida valorização pela qual, aliás, o próprio Governo tanto tem lutado. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Gilberto Anjos. Agora, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Saudar o Bloco de Esquerda por ter trazido hoje a debate um tema importante, mas um tema importante não só para as AMAs, mas também para as instituições do setor social e solidário. A dignidade, a proteção laboral, a melhoria das condições de trabalho e a dignificação do trabalho são matérias que nos convocam a todas, é uma preocupação do Grupo Parlamentar do PSD. O setor social, como todos nós sabemos, assume um papel fundamental e tem uma dimensão essencial ao nível da criação do emprego e da coesão social e tem uma dimensão fundamental naquilo que é o apoio às pessoas mais vulneráveis em substituição do Estado.
A portaria, que já aqui foi referida hoje várias vezes, foi anunciada pelo Governo há mais de um ano, apesar de ter sido só publicada em outubro de 2023, vem, como foi aqui referido, criar e regulamentar as medidas de apoio à contratação das AMAs em creche familiar, mas há aqui algumas questões que se levantam, apesar da portaria, e a Sra. Ministra já aqui o ter dito que é uma medida excepcional, cumpre também, Sra. Ministra, perceber se esta medida excepcional vem ou não depois resolver o problema das instituições do setor social e solidário, como todos nós sabemos, sofrem de um subfinanciamento crónico, apesar de muitas das vezes o Governo dizer que não, em várias respostas sociais, e aquilo que esta medida de apoio financeiro à contratação das AMAs vem aqui fazer é dizer às instituições: regularizem uma situação, os recibos verdes relativamente às AMAs, mas nós só assumimos o pagamento da contribuição num período excepcional. Depois os senhores ficam entregues à sua sorte, no sentido de continuar a responder por uma medida, apesar de terem o apoio, mas não têm o apoio conforme está a ser aqui, uma vez que a contribuição para a Segurança Social será assumida por um ano e só meio valor dessa mesma contribuição, e era importante perceber isso. Ao abrigo do Código de Trabalho, e quem o diz é a CNIS, do Código de Trabalho, não podem fazer ou não podem assinar um contrato de trabalho com estas AMAs quando elas trabalham 55 horas por semana. Como nós sabemos, o Código de Trabalho, o contrato de trabalho são 40 horas semanais. Assim, pergunto, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, como quer o Governo garantir que a contratação destas pessoas, ou como é que nós podemos pegar em contratos de prestação de serviço e passar a contratos de trabalho, garantindo um vínculo laboral estável e de qualidade. Entenda a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado que a portaria agora publicada, nomeadamente este apoio financeiro à contratação, assim como o apoio financeiro ao pagamento da contribuição para a Segurança Social, que corresponde, como lhe referi, a metade do valor da contribuição para a Segurança Social a seu cargo durante o primeiro ano da sua vigência, é suficiente para fazer face ou não aos encargos assumidos por estas instituições em nome do Estado. Tendo em conta que a medida de gratuitidade das creches assumida pelo Estado transfere uma responsabilidade do próprio Estado para estas instituições, entenda a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado que os valores transferidos são suficientes para que as instituições particulares de solidariedade social assumam todas as suas responsabilidades, para além de que a remuneração das AMAs, para além daquilo que estas instituições pagam, todos nós sabemos que as AMAs têm outros custos e outras despesas que não estão nesta portaria, e a CNIS alerta para isso mesmo, nomeadamente no que diz respeito à alimentação, aos transportes, à coordenação desta mesma resposta, porque ter as AMAs numa resposta social também tem que haver, por parte destas instituições, da fiscalização, a ver se são ou não cumpridas todas as normas para que foram propostas, e nesse sentido perceber se a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado entende que aquilo que são as transferências, nomeadamente nesta resposta social, para não falar de uma série de outras respostas, todos nós sabemos que sofrem de subfinanciamento crónico, entender se acha que esta portaria vai responder a isso tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sra. Presidente. Volto a cumprimentar a Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo e Srs. Deputados. Este requerimento mereceu-nos, obviamente, toda a atenção, toca em temas essenciais, desde o setor solidário às AMAs, no importante papel que têm, que muitas vezes até eu creio que são quase desvalorizados no enquadramento que temos nas respostas à primeira infância e, obviamente, na dignidade e valorização do trabalho e que haja o cumprimento cabal das leis e dos direitos dos trabalhadores. Portanto, o tema é muito concreto, o requerimento, eu creio que as principais perguntas que já foram colocadas, nomeadamente sobre a portaria e sobre a situação concreta das responsabilidades, dos pagamentos, há dois temas que eu gostava de abordar, até quase que mais do que como perguntas específicas, quase como alertas e pedidos transversais para trabalhos futuros. E nos quais tenho debruçado com bastante preocupação, em concreto, no tema das AMAs. Há uma enorme, não é só aqui, mas há uma enorme falta de dados credíveis, fundamentados,
consolidáveis ao nível, portanto, mesmo da recolha dos dados primários ao nível das AMAs. Isto já foi alvo, inclusivamente, de pergunta dirigida ao Ministério, em que há práticas distintas, nomeadamente em relação à recolha de dados entre o continente e as regiões autónomas, o que impede, obviamente, a consolidação da informação, benchmarks, trocas de boas práticas, porque, obviamente, as regiões têm a sua autonomia dentro dos temas e, portanto, era importante para comparar até diversas experiências. Na altura, em esclarecimentos, em resposta à nossa pergunta, o Ministério disse que as orientações políticas e organização da segurança social nas regiões autónomas constituem áreas da competência própria e, portanto, na prática, escudaram-se um pouco na competência dos respectivos órgãos de soberania, em que é verdade, mas isso não implica que não haja um esforço de compatibilização, de harmonização na recolha dos dados e na consolidação da informação ao nível do país como um todo e que isso resulte de boa fundamentação das políticas públicas e, volto a dizer, nomeadamente para benchmarks. Outro tema que gostaria também de não falamos que as AMAs muitas vezes estão em situações, até muitas vezes mais precárias em diversas situações, com um sistema de problemas de sobre-regulamentação e de dificuldades diversas que existem no próprio sistema da primeira infância e das próprias creches. Ou seja, a excesso nunca deve perigar a questão da segurança, obviamente, isso é algo que não cabe na cabeça a nenhum de nós, não é? Mas há uma complexidade de regulamentação e de licenciamento, às vezes, que faz com que, socialmente, sim, para soluções que são menos cuidadas. As AMAs são realidades específicas, fazem muita falta no ecossistema da primeira infância, na diversidade de oferta, na ampliação de oferta, mas numa solução diferente para as famílias. E, portanto, acho que deveriam ser claramente, volto a dizer, falamos e bem nas creches, mas deveríamos falar mais no futuro das AMAs, na qualificação do seu trabalho, na dignificação do seu trabalho e na conjugação com todas as restantes respostas sociais. Obrigada. Muito obrigado. A Secretária de Estado, já tinha cumprimentado a Sra. Ministra. Eu serei muito breve, naturalmente que esta matéria é que cabe aos Estados, designadamente em termos de uma rede pública. Em todo o caso, não, enfim, digamos, este tipo de resposta deve ser considerado, e eu serei muito breve justamente para questionar de facto a razoabilidade da necessidade de uma discussão em sede de contratação coletiva para que se proceda à integração destas trabalhadoras no quadro das instituições, da mesma maneira que, em relação às empresas, as empresas são igualmente obrigadas a integrar os trabalhadores que tenham, de facto, uma relação de falso recibo verde, como aqui se comprova ser. Em última análise, o que é necessário a posteriori, em sede de discussão do contrato coletivo, é, digamos, a discussão mais específica da carreira da AMA, do seu enquadramento, do regime do horário, etc, etc. Portanto, nós não compreendemos como é que se faz depender de um processo de negociação coletiva a integração e o reconhecimento dos direitos destas trabalhadoras. E já agora, a Sra. Ministra disse-o aqui, enfim, vamos ver se este mês se resolve. Se não se resolver, creio que são estas as palavras da Sra. Ministra, serão adotados os procedimentos necessários. Sra. Ministra, a pergunta é muito simples. Quais são esses procedimentos e porque é que não foram adotados oportunamente? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo de Maio. Para terminar esta ronda pelos partidos, tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Moura Soeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, antes de voltar a dirigir-me à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado, assinalar que o PSD não teve uma única palavra crítica para com as instituições que estão a receber dinheiro sem aumentarem as AMAs. Estão a receber o dinheiro para aumentar as AMAs sem aumentarem as AMAs. Esperar-se-ia que todos os partidos criticassem as instituições particulares de solidariedade social que receberam dinheiro para pagar as AMAs e estão a meter o dinheiro ao bolso e a não pagar as AMAs. Isto é, estou a virar para o PSD, sim, estou a virar para o PSD e para o PS também, mas para o PSD, porque o PSD conseguiu uma coisa extraordinária, que foi numa situação em que as IPSS estão há meses a receber dinheiro para pagar as AMAs e não estão a pagar as AMAs, em que as IPSS assinaram um acordo a dizer que iam celebrar contratos de trabalho às AMAs e o que estão a fazer é a ameaçar que, se tiverem que fazer contrato de trabalho com as AMAs, vão mandá-las para o olho da rua. Não há uma palavra crítica? E também, a propósito deste assunto, queria perguntar ao Governo, queria que o Governo confirmasse se se as instituições particulares de solidariedade social estão a receber o acréscimo de comparticipações para pagarem às AMAs ou não. E se estão a receber, desde quando? A informação de que dispomos é que receberam retroativamente a janeiro de 2023. E, portanto, estão há um ano a receber dinheiro que é para as AMAs e não estão a pagar às AMAs. Isto é inaceitável. Isto é um comportamento que não é aceitável. Também não é aceitável que ameacem. Quando se diz que as IPSS têm que fazer contratos, não estamos a falar de uma escolha que esteja à disposição das IPSS, estamos a falar do cumprimento da lei. E é extraordinário que as IPSS tenham o descaramento de dizer: nós não vamos cumprir a lei, e se nos obrigarem a cumprir o Código de Trabalho, nós mandamos estas pessoas para a rua, ou seja, despedimos-las de forma, do nosso ponto de vista, correspondendo a um despedimento ilícito. Até porque as necessidades que estas trabalhadoras ocupam são necessidades que continuam a existir e que existem mais, porque a partir do momento em que se avançou no programa das creches gratuitas, do direito às creches gratuitas, significa que estas trabalhadoras são mais precisas ainda, porque há mais crianças a precisarem da creche. A pergunta também, Senhora Ministra, é a pergunta que acabou de ser feita pelo Sr. Deputado do PCP e que eu também faço. A Senhora Ministra disse aqui que se a questão não ficar resolvida agora na nova ronda negocial entre os sindicatos e a CNIS, que serão adotados os procedimentos necessários por parte do Governo. Nós gostávamos de saber quais são esses procedimentos necessários, na medida em que o Governo tem tomado várias iniciativas que não têm tido sucesso, infelizmente, não é? Aqui não estou só a responsabilizar o Governo, estou a dizer, o Governo até tem tomado iniciativas, só que as IPSS não estão a cumprir. E, portanto, quais são as outras iniciativas, que outros procedimentos necessários é que o Governo pretende adotar para além do que já fez? Foi o memorando, a adenda, a portaria. O que é que vai fazer mais? O que é que pondera fazer mais? E se dentro destes procedimentos necessários se inclui um que nós achamos que deve estar no campo de possíveis do Governo e que deve ser um dos que o Governo deve ponderar e, aliás, do nosso ponto de vista, deve ser o que o Governo deve fazer caso esta situação não se resolva no imediato, que é internalizar as AMAs. Ou seja, passar a haver a celebração de um contrato de trabalho entre as AMAs e a própria Segurança Social, na medida em que esta resposta social já é financiada pela Segurança Social. Tratar-se aqui não de despender mais dinheiro com esta resposta social, mas simplesmente de prescindir da intermediação das IPSS e a Segurança Social fazer a provisão direta desta resposta social através de contratos celebrados com estas AMAs, tal como a Segurança Social já fez com cerca de 260 AMAs que passaram a estar vinculadas à Segurança Social. Estas 318 AMAs também podem estar vinculadas à Segurança Social e nós gostaríamos de saber se o Governo está disponível para avançar com essa solução também. Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Para uma resposta conjunta aos grupos parlamentares,
Suponho que a palavra a Senhora Secretária de Estado, primeiro a Senhora Ministra e depois a Senhora Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, e tem no conjunto 25 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Só fazendo aqui uma introdução e depois passando a palavra à Sra. Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes. Um primeiro enquadramento mais geral relativamente aos processos ou aos procedimentos a adotar caso a situação não se resolva. Dito de outra forma, a nossa opção e a nossa prioridade tem sido encontrar uma resolução desta questão e resposta para esta questão ao nível do diálogo social, porque considerámos que a contratação coletiva era a melhor forma de encontrar uma solução idêntica para todas as AMAs, nomeadamente em termos de regulação do horário, como o Sr. Deputado sabe, e bem, que é uma das questões que está em cima da mesa, e uma vez que é o próprio Código de Trabalho que identifica que deve ser por contratação coletiva que este tipo de situações deve ser resolvida, nomeadamente quando tenham a ver com questões de cuidado de pessoas e da economia do cuidado, nomeadamente este tipo de atividades de lidar com crianças nesta situação. E, portanto, idealmente, a nossa prioridade tem sido toda, e penso que os senhores deputados José Soeiro e Alfredo Maia também secundam comigo, a nossa prioridade tem sido procurar encontrar uma solução negociada entre as partes, a nível da contratação coletiva, até para encontrar resposta para a norma do Código de Trabalho, que prevê que isto deve ser encontrado em sede de contratação coletiva e de diálogo social. Naturalmente, o que não pomos de lado, e se a situação não se resolver, uma vez que assumimos que esta era mesmo uma situação para resolver e uma prioridade total nossa, se não se resolver até ao final do mês, implementaremos e adotaremos os mecanismos necessários. O que são esses mecanismos necessários e o que é que estamos a pensar fazer? Já agora também partilho com os senhores deputados, porque também se enquadra numa estratégia mais ampla daquilo que temos procurado fazer no âmbito do combate à precariedade. Como sabem os senhores e as senhoras deputadas, no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, nós procuramos reforçar os mecanismos à disposição da Autoridade das Condições de Trabalho para intervenção, para detecção de situações e também para a capacidade de cruzamento de dados para ter uma capacidade de chegar a mais situações de uma forma mais rápida e mais eficaz, sem necessidade, muitas vezes, da detecção caso a caso. Começámos por fazer uma primeira ação relativamente ao cruzamento de dados, relativamente aos contratos de trabalho a termo que tinham ultrapassado o seu prazo legalmente admissível, tendo a ACT notificado as empresas para converterem esses contratos de trabalho e para, no fundo, também corrigirem a informação que tinham na Segurança Social. Algumas das situações podiam até ser situações que já tinham sido os contratos convertidos em contratos sem termo e não estava a informação correta na Segurança Social. Poderá tratar-se em algumas situações destas situações, noutros porque estavam mesmo ainda considerados como contratos a termo, quando já eram verdadeiros contratos sem termo. Essa foi a nossa primeira ação, com bastante eficácia do ponto de vista de evolução dos números declarados à Segurança Social, e ainda este mês a Segurança Social, também a Segurança Social está a cruzar dados com a ACT para fazer o mesmo tipo de intervenção, através de cruzamento inteligente de dados, relativamente a trabalhadores independentes, economicamente dependentes. Portanto, vamos avançar ainda este mês com uma ação de detecção das situações dos trabalhadores independentes, economicamente dependentes. Naturalmente, vamos começar por priorizar. A ACT começará por fazer esta ação relativamente àqueles que têm uma única entidade para quem prestam serviço, e é neste sentido que pensei que era importante partilhar isto com os senhores e senhores deputados, porque a situação das AMAs enquadra-se completamente nesta situação. Portanto, são trabalhadores que prestam a sua atividade para uma única entidade e, portanto, são trabalhadores independentes, economicamente dependentes, e nesta situação as entidades vão ser notificadas para conversão dos contratos em contratos de trabalho. Portanto,
a situação das AMAs enquadra nessa e, portanto, considerei que era importante este enquadramento global para perceber o que é que vai acontecer e, portanto, a ACT irá desencadear esta ação ainda este mês de janeiro, mostrando também que a sua missão, não é, do ponto de vista também de capacidade de detecção de situações que se podem até ter informação através da verificação e de cruzamento de dados, que permite uma intervenção aqui mais imediata. A segunda nota também, antes de passar à senhora Secretária de Estado, mais rápida agora desta vez, relativamente à intervenção da senhora deputada Carla Castro, não posso deixar de dizer que eu penso que a senhora Carla Castro não tem ainda informação sobre a simplificação que fizemos relativamente à instalação das creches, dos requisitos de instalação de creches. Eu partilho com a senhora deputada o resultado pragmático desta simplificação. Uma portaria que assinámos em junho de 2023, que permitiu que em 6 meses tivessem surgido 11.500 novos lugares de creche em 6 meses, fruto desta simplificação na instalação e no processo de instalação. Portanto, procurámos agir a 2 níveis, seja na simplificação dos requisitos, que eram requisitos, muitos deles, requisitos que não traduziam a qualidade nem a segurança do serviço prestado, e também no processo de licenciamento. Portanto, agimos nas 2 dimensões, alterando o diploma do licenciamento e alterando os requisitos de instalação. Portanto, 11.500 lugares, fruto dessa simplificação. Portanto, queria só dar essa nota. Naturalmente, agora passando à Sra. Secretária de Estado, Ana Sofia Antunes. Senhora Secretária de Estado, Ana Sofia Antunes, tem a palavra, por favor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia e, portanto, dando continuidade às palavras da Senhora Ministra e procurando responder às questões que aqui foram sendo formuladas com maior objetividade e transparência. Começar por dizer que nós estamos a falar aqui de uma resposta que, neste momento, abrange 46 acordos de cooperação para creche familiar, 318 profissionais a exercer esta atividade, que acolhem, segundo os dados mais recentes, um total de 1.206 crianças na resposta de creche familiar. Esta é, de facto, uma resposta da qual não queremos abdicar, até pela natureza mais específica, mais individualizada, que pode dar às crianças e às respectivas famílias e, portanto, nunca abdicamos desta mesma resposta. Eu penso que todos concordarão, e com especial incidência o Sr. Deputado José Soeiro, que tem acompanhado e lutado por esta questão desde o início, tal como nós no Governo, que temos desenvolvido todas as diligências no sentido de procurar, acima de tudo, regularizar a situação destas profissionais, destas mulheres que dão tudo de si a esta profissão. Foi isso que fizemos ao negociar a adenda de dezembro de 2022, não apenas com o objetivo de podermos atualizar as remunerações, mas, acima de tudo, com o objetivo de podermos ter estas profissionais com um contrato de trabalho. Este foi sempre o objetivo desde o início. No entanto, aquilo que progressivamente fomos constatando foi que foram sendo levantados diversos obstáculos, diversos problemas que, dos 2 lados, estivemos permanentemente a procurar resolver, seja fosse no diálogo com as entidades representativas do setor social e solidário, fosse no diálogo com as organizações sindicais, fosse no diálogo permanente com as próprias AMAs e as associações das AMAs, para perceber das soluções que foram sendo avançadas, se as mesmas iam ou não ao encontro das suas expectativas e daquilo que podia, de facto, resolver a sua situação. Foram inicialmente levantadas questões quanto à sustentabilidade da resposta, se houvesse que optar pela solução da transição dos contratos de recibos verdes para contratos de trabalho.
tendo sido sempre as organizações unânimes em dizer que pagar os valores que estavam em causa na modalidade de recibos verdes não constituía um problema. Todavia, não constitui um problema, o facto é que foram muito poucas, das 46 entidades com acordos, foram muito poucas aquelas que mesmo na modalidade de recibos verdes procederam à atualização destas mesmas remunerações. E, portanto, mesmo reconhecendo que as verbas eram suficientes, não o fizeram. Com o memorando que assinámos em setembro, procuramos então dar definitivamente fim aos argumentos de que poderia não haver sustentabilidade na conversão destes recibos verdes em contratos de trabalho. E agora, permita-me, Sra. Deputada Helga Correia, peço desculpa, não me recordava, do PSD, explicar o seguinte: quando lançámos a portaria 324/2023, como medida de incentivo não base à conversão dos recibos verdes em contratos de trabalho, o que previmos foi um apoio correspondente a 18 vezes o indexante dos apoios sociais e uma medida de incentivo correspondente a 50% de dedução nas comparticipações destas profissionais no primeiro ano. Isto significa um apoio que, no mínimo, durante estes 3 anos, prefará o valor de 10.702 euros às instituições que se candidatem ao mesmo. Mas atenção, este é apenas um acréscimo, porque este valor apenas vem somar aquilo que já está previsto nos próprios acordos. E o que é que está previsto nos próprios acordos, de acordo com a adenda e o memorando assinados? É que, neste momento, uma AMA que receba 4 crianças, a instituição que a enquadra recebe um valor mensal de 1.895 euros. Recebe um valor anual de 22.742 euros. Atualizando as remunerações, de acordo com o modelo que propusemos em sede de negociações, para o pagamento de uma remuneração base acrescida de um subsídio de isenção de horário, o valor que propomos que as AMAs passem a receber em 2024 é de 984 euros por mês. Isto significa que os custos com uma AMA num ano serão de 17.223 euros. É desta diferença que estamos a falar. Nós pagaremos por ano, por AMA, 22.000 euros e as entidades terão como custo com as AMAs, atenção, custo que junta aqui já o valor da remuneração, o valor dos pagamentos de segurança social, 22,3%, o valor dos seguros e o valor da higiene, segurança e saúde no trabalho. O que significa que cada instituição ficará para gerir despesas internas por mês, por AMA, com 5.540 euros. Isto está para além deste valor dos 10.702 euros já aqui referidos anteriormente pela Sra. Ministra e que resultam exclusivamente desta portaria. E, portanto, Sra. Deputada, dizer-me que não aceitamos de todo qualquer argumento no sentido da falta de sustentabilidade ou déficit crónico da comparticipação das respostas sociais. Não. Dizer também que, sim, estes valores estão a ser pagos às instituições e estão a ser pagos numa lógica de boa-fé, no sentido de que, desde o momento em que foi assinado o memorando de 6 de setembro e que foi publicada a portaria 324/2023, vimos finalmente as entidades representativas do setor social e solidário disputar os procedimentos de negociação coletiva com as associações sindicais. Houve já 2 rondas negociais e está marcada a 3ª ronda negocial, que esperamos sinceramente possa ser a ronda conclusiva e temos indícios que poderão de facto ir nesse sentido e, portanto, acima de tudo o que procurámos sempre valorizar foi que, não se tratando de um contrato, de um modelo de contrato típico, aquele contrato de 8 horas diárias que começa às X e acaba às Y, queremos aqui ter uma base fundada em contratação coletiva, numa convenção coletiva de trabalho, para que não tivéssemos 46 instituições a adotarem 46 soluções jurídicas diferentes. Procurámos sempre privilegiar esta solução e continuamos a achar que ela é a mais desejável e que há condições para que cheguemos a acordo. Procurámos sempre ir dirimindo obstáculos que foram sendo apresentados, quer do lado das entidades representativas do setor social,
quer do lado das associações sindicais, procurando, com esta nossa postura e forma de estar neste processo, conseguir aproximar as instituições e conseguir ir afastando estas declarações digamos, radicais, de que a solução poderia ter de passar por algo que nenhum de nós deseja, e que certamente não sucederá, porque, como a senhora Ministra disse e já classificou aqui, não sendo alcançados os resultados que desenhamos, possibilitamos e que as organizações sabem que são possíveis, nesta ronda negocial de 15 de janeiro e que têm todas as condições para serem implementados ao longo deste mês, então até no final do mês nós teremos efetivamente que avançar com estes outros mecanismos necessários para regularizar esta situação. O que não podemos continuar a aceitar é estarmos de facto a pagar os valores que pagamos, as AMAs estarem a receber os valores que recebem, continuarem no modelo de enquadramento de recibos verdes. Isto não está de acordo com aquilo que temos sempre defendido, e nessa medida é este o caminho que continuaremos a trilhar. Dizer que muitas têm sido as soluções jurídicas que têm vindo para cima da mesa, demos toda a nossa colaboração e apoio no sentido de desenhar aquela que cumprisse estritamente a legalidade. Certamente que esse cumprimento estrito da legalidade não pode passar por passarmos um período normal de trabalho de 8 para 11 horas, não o faremos, assim como nenhuma entidade tem intenção de o fazer, e portanto aquilo que defendemos sempre foi, num regime próprio de trabalho de AMAs, que recebem crianças nas suas casas e portanto têm de zelar por essas crianças desde o momento em que os pais as deixam, vão trabalhar, em regra, às suas 8 horas e regressam, portanto que aqui possa haver um modelo normal de contrato de trabalho com um regime de isenção que nos permita cobrir legalmente estas horas adicionais que as AMAs, em virtude da natureza da sua função, têm de exercer. Penso ter respondido a todas as questões, mas caso assim não tenha sido, estou disponível. Mais alguma coisa? Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra. Agradecer a ambas terem vindo, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, suponho que não. Então, damos assim por terminada esta audição sobre a precariedade, os baixos salários e ameaças de despedimento das AMAs que asseguram o serviço de creche familiar nas IPSS. Agradecemos a vossa presença e desejamos um excelente ano 2024.